que tipo de ação que está sendo movida ali, foi solicitada a perícia, tem que colocar os dados do perito, tem que mencionar que ele a nomeação dele tem que constar também dentro do laudo, vai ter que se verificar, buscar informações, elas podem ser físicas, ele vai fazer diligências, ele vai comparecer nos locais para poder apurar os fatos, ele tem que notificar em cada diligência que ele for fazer, ele precisa notificar quem está o acompanhando, para poder estar colocando isso nos autos, o que foi apurado nessas diligências. Então tudo isso tem que estar constando no laudo. Ele pode usar slide, planilhas, e tudo isso tem que ser baseado em normas. Tem as normas contábeis, né? Em leis que são específicas. Tudo que ele for apontar no laudo, ele tem que ter argumento, ele tem que ter uma base. Né? Tem uma parte também no laudo que tem os quesitos, que são as questões que são feitas e tem que ser respostas objetivas e claras, para qualquer leigo consiga entender o que está sendo periciado no momento. Né? E mesmo que ele venha periciar, ele vai periciar a mesa, a compra de uma aquisição de 100 mesas. Se mesmo no decorrer que ele está periciando isso, ele viu que também tem fraudes, tem alguma divergência em outros produtos, ele não tem que se manifestar. Por quê? Porque ele foi contratado para quê? Para poder periciar as mesas e não os outros fatos. Né? E nesses quesitos, e ele não pode colocar nesse laudo uma impressão pessoal dele, um parecer dele pessoal. Ele tem que mostrar o fato em si, o que é realmente, baseado em normas e leis. Ok? Próximo, a Luísa que vai falar com vocês. Bom, licitações. Licitações são necessárias, né, através da administração pública que exige, no caso, que façam as licitações para todo tipo de serviço, né, para aquisição de produtos e serviços também. Nesse caso, como é que é solicitado isso? É feita uma licitação. Tem algumas modalidades de licitações para que possam ser feitas determinados tipos de serviço. Concorrências, tomadas de preço, convite, concursos, leilão e existe o pregão, que no caso é o que vai ser abordado um pouco mais à frente aí no nosso trabalho, que fala sobre a fraude que foi ocorrida, foi num desses pregões presenciais, né? E é feito de acordo com a necessidade que os órgãos públicos, no caso prefeitura, estados, municípios, né, solicitam, né, a abertura de licitações para esse tipo de serviço. No caso, quem determina esse tipo de licitações, quem rege as licitações, tem aí a Lei 8.666 de 1993, que é a Lei Geral de Licitações, que aqui controla as licitações, né, para poder que os órgãos públicos possam estar fazendo dentro de acordo com as normas. Né. A Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002, ela é uma que está fora um pouco da Lei Geral de Licitações, porque ela foi feita depois. Né? E aí, em cima dessa lei também, já tem a Lei do Pregão, no caso, o eletrônico, que hoje é mais utilizado nesses casos. E temos ainda também, né, a Lei Complementar 123 de 2006, que dá, no caso do Estatuto das Empresas, das microempresas e empresas de pequeno porte, no seu artigo do 42 ao 49, as diretrizes para que eles também participem também no caso aí das licitações, tá ok? Vou passar agora de novo para a Cíntia, tá? Ela vai dar continuidade aí. Vou falar sobre os processos licitatórios, tá bom? É um procedimento administrativo formal para a contratação de serviços ou aquisição de produtos pela administração pública direta ou indiretamente, tá bom? Segundo Gasparini, né, o procedimento licitatório
licitatório é o procedimento administrativo com finalidade de garantir o princípio da constitucional da isonomia, garantir a proposta mais vantajosa sem prejuízo para a administração pública, tá? Hoje, no novo CPC, né, no artigo 7, consta também o princípio constitucional da isonomia, tá? No anterior não constava, tá? E lá ele diz, assegurando a paridade das partes no exercício do direito e deveres ao meio de defesa também. Agora eu vou passar para o Diego, tá? Que ele vai dar introdução agora no trabalho mesmo, no caso, que seria onde houve a fraude, tá? E a gente vai começar a explicar o laudo do período. Bom, então nós tivemos alguns processos de licitações por parte de uma determinada prefeitura do Rio de Janeiro, e essas licitações elas estavam sendo investigadas pelo Ministério Público. No nosso caso, nós entraremos agora no laudo, que é o laudo pericial de um dos processos de licitação da prefeitura, de uma determinada prefeitura do Rio de Janeiro, cujo processo licitatório é o processo do pregão presencial 003 de 2011. Antes de entrarmos no laudo, eu gostaria de uma forma bem sintetizada passar para vocês a parte do pregão. O pregão, basicamente, ele é uma das modalidades do processo licitatório, e ele é uma das modalidades para aquisição de bens ou serviços. O pregão ele tem duas modalidades, o pregão presencial e o pregão eletrônico. O pregão presencial, basicamente os nomes já definem, né? O pregão presencial ele é por parte dos licitantes que participam de forma presencial, com as suas ofertas, é basicamente um leilão, né, que acontece. Já o eletrônico, ele é feito pela internet, onde os licitantes participam pela internet mesmo e fazem lá as suas ofertas. Licitantes são os participantes da licitação, então são as empresas que vão participar e eventualmente vai ter as empresas vencedoras de acordo com as suas propostas mais vantajosas, né? Bom, o nosso laudo está em cima do pregão presencial 003 de 2011. Conforme eu havia dito, isso foi um pregão presencial, que é o nosso laudo. Um dos processos de licitações que estava sendo investigado. Então vejamos. Esse pregão presencial 003 de 2011, ele foi aberto para aquisição de 85 itens de gêneros alimentícios para serem consumidos por alunos da rede pública de uma determinada prefeitura do Rio de Janeiro. Basicamente a merenda escolar que estava nesse processo licitatório. Bom, eu havia dito para vocês que eles estavam sendo investigados pelo Ministério Público. Por quê? Porque eles estavam sendo custeados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que é a parte do Ministério da Educação. Então, ou seja, e uma parte da Prefeitura do Estado do Rio. Ou seja, estava sendo custeado esse processo licitatório por duas partes. Uma parte seria o Ministério da Educação, parte federal, e a outra parte da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Okay? Onde o método de publicidade, né, onde o processo licitatório, segundo o artigo 21 da Lei 86693, ele tem que ser publicado em jornais de grande circulação. Isso não ocorreu nesse pregão, né, no caso desse edital que foi feito. E também a sequência, né, das páginas do edital não foi feito certinho, tipo 121, 123, não. Teve um salto das folhas da 117 para 121 e da 193 para 199. É o que impacta também diretamente na seriedade, né, na confiabilidade das atividades financeiras. Ou seja, o perito ficou, opa, o que é isso? Tem alguma irregularidade ali, por que esse edital não foi feito da maneira correta? Então, esse foi um começo dos indícios. Agora a Mara vai dar continuidade. Então, aqui o Pedro havia falado que para você participar da licitação, você tem que cumprir algumas normas. E uma delas, né, seriam os documentos contábeis. Essa licitação ela foi de 2011. Então, assim, foi exigido alguns documentos do ano do calendário anterior, 2010, que as empresas não apresentaram de 2009.
Então já tem uma margem, né, de suspeita em relação a isso, né? E as evidências em relação à ligação entre as empresas participantes. O que é comum, que chega até a ser engraçado, quando nós começamos a ler esse caso, é que como os sócios, todas essas empresas, elas ligadas uma na outra. O sócio de uma empresa era sócio de outra. Quem fez o contrato social e a alteração da empresa era o técnico de contabilidade, que era uma senhora, não era nenhum contador. Um assinava pelo outro. E as testemunhas de todos esses contratos que foram participantes, que ganharam a licitação, as testemunhas eram as mesmas que todos os contratos apresentados. Tá? Próximo. Um dos indícios, continuando, de irregularidade, foi a reserva que esse lote tinha, de 10 milhões. Porque não era só eles que estavam consumando a fraude, era quem estava de dentro também, porque o processo continuou. Porque eles tinham 10 milhões que eles apresentaram, mas era insuficiente pelo valor a qual eles tinham sido contratados, que era o valor de 34 milhões. Isso, num processo comum, é inviável. Nenhuma empresa, quando da prefeitura, que eu sou funcionário público, eu conheço um pouco do sistema. Nenhum sistema pega e adquire isso, que uma empresa ela não tem um fundo de reserva para suprir os 34 milhões, porque antes de começar a entrar a verba para a empresa ela tem que manter o que foi contratado. Ela começa a tirar dinheiro da reserva dela para suprir a necessidade a qual ela foi contratada, para depois começar a entrar o montante a qual ela ganhou a licitação. Então, ela não tinha capacidade financeira para suprir os 34 milhões que foi contratado. Então, estava tendo fraude da parte de fora e da parte de dentro, que foi em 2009, foi onde começou o desdobrar da Lava Jato. Isso aqui faz parte também da Lava Jato, que foi uma das causas a qual o governador foi preso, que ele foi processado por esse laudo também. O Diego vai dar continuação. Bom, algo interessante é o sobrepreço. Isso é muito comum nos processos licitatórios. É interessante algo que o perito adotou, ele pegou todos os 85 itens alimentícios, né? Nós estamos falando de uma merenda escolar, e olha só o que ele fez. Ele pegou todos os itens, colocou na planilha e foi buscar o preço de mercado. E ele fez uma média dos valores. Interessante que quando ele fez isso, e ele confrontou com os valores do processo licitatório, a diferença era de centavos. Então, por exemplo, às vezes uma maçã custava 5 centavos e a diferença no processo licitatório, essa mesma maçã custava 8 centavos. Então, olha só, não era uma diferença significativa. Porém, na quantidade, ao somar todos esses itens com a quantidade, olha só o que nós tivemos aqui. 1.500.000 a 1.900.000 de sobrepreço. Então isso foi algo muito interessante, porque o perito ele pegou justamente o quê? Vamos confrontar com o preço de mercado, e esses valores que são pequenos, eles não são insignificativos, porque no montante, olha só o que nós tivemos, quase 1.900.000 de sobrepreço nos itens. Bom, agora nós vamos passar aqui para o Pedro, ele vai dar continuidade à apresentação. Fala um pouquinho sobre os procedimentos do laudo pericial. Exame. Exame é a análise do registro de documentos e de transações. Vistoria. Vistoria é a diligência de ato circunstancial, que é, por exemplo, no laudo lá no estudo de caso, estava mostrando um pouquinho sobre a vistoria. O cara tem que ter um conhecimento, o perito tem que ter um conhecimento para adquirir o laudo pericial para apresentar o juiz. Não pode sair fora dos procedimentos, se não ter esses procedimentos enquadrados, se não está enquadrado. Tem que estar tudo certinho e apresentar para o juiz. A indagação é uma entrevista com conhecedores do objeto ou relacionado à perícia que está sendo julgado. Agora eu vou dar
passar para a continuação do procedimento. Investigação é trazer ao laudo aquilo que está oculto. E arbitramento é o parecer avaliado, o parecer de avaliação feito pelo perito, que é onde ele vai ver os valores, se está adequado, que está lá feito no papel, ou seja, pode determinar os valores que não têm critérios bem definidos. Vou falar da mensuração, que é quando faz a mensuração dos bens e direitos, no caso sobre a merenda, né, que ele tem que ir lá avaliar, ver como está e fazer uma avaliação. Também é quase a mesma coisa, ele tem que avaliar para poder colocar no laudo para o juiz fazer o deferimento. Fazer a certificação também, que também é a mesma coisa de avaliação, é só certificar o que já foi falado. Agora eu vou passar para o Diego, ele vai fazer a conclusão. Bom, então a conclusão do perito. Ele concluiu o seguinte: o perito ressalta que os exames dizem a respeito apenas à descrição contida nos atos. Ou seja, ele não pode analisar mais do que consta no processo licitatório. Então, isso ele deixou uma ressalva bem interessante na conclusão, que ele só pode ir até o quê? As informações que são contidas nos atos. Consequentemente, ele não consegue ir aos preços ofertados e contratados, não cabendo ele qualquer relação com quantidade e qualidade do material efetivamente fornecido. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou analisando os dados, eu não estou analisando se esses itens foram entregues efetivamente, e se foram entregues, se foram na quantidade que foram adquiridos. Então ele deixou isso bem claro. Ele falou, ó, eu só posso analisar os dados, eu não posso analisar se foram fornecidos e a qualidade que foram fornecidos. E aceito pela prefeitura também, tendo em vista que não foram encaminhados os materiais para tal análise. Então, ele não pôde concluir isso porque não foram encaminhados documentos aptos para que ele fizesse essa análise. E agora o Daniel vai... Complementando as conclusões, que ele ressalta que quanto à verificação de excesso de gêneros alimentícios a ser consumido pelos alunos, ele não tem capacidade técnica para saber se a qualidade e a quantidade comprada pela prefeitura ia suprir toda a demanda do perímetro escolar que ele tem. E ele ainda vai ressalva ainda que o perito não tem capacidade técnica para efetuar tais avaliações, devido à falta de documentação que foi emprenhada, porque isso aí só foi 85 itens. A fraude foi muito grande, que era um processo de logística. Então, se para ele fazer tais avaliações, ele tinha que juntar mais documentações as quais faltavam devido à fraude que estava ocorrendo nessa licitação. Esse foi o nosso trabalho que a gente apresentou. Agradeço a atenção de vocês. E aqui são os integrantes do grupo. Obrigado ao professor e a todos aí pela